Maravilha, né? Texto maravilhoso. Este é o texto, é o capítulo 4, é o capítulo que abre a segunda parte desta epístola. O livro de Efésios tem 6 capítulos e, portanto, os 3 primeiros capítulos constituem a proclamação da verdade de Deus, segundo a ótica da economia de Deus, para com os seus filhos, para com a igreja. E a segunda parte, capítulos 4, 5 e 6, é a parte em que o apóstolo agora procura fazer uma aplicação prática para a vida cristã, a partir daquilo que ele proclamou nos 3 primeiros capítulos. A ideia seria que no capítulo 1, 2 e 3, nós teríamos o que se chama comumente de a ortodoxia, ou seja, é o ensinamento reto da verdade de Deus, porque está preso às questões doutrinárias da verdade. É o apóstolo Paulo ensinando a verdade de Deus sobre como Deus planejou a nossa história no que diz respeito à nossa salvação. Em contrapartida, na última parte, capítulos 4, 5 e 6, seria aquilo que se pode chamar de ortopraxia, que é a prática reta dos ensinamentos. Em outras palavras, nós somos convidados a refletir sobre o plano de Deus revelado para os santos apóstolos e profetas, e então nós somos, na segunda parte, convocados. Nós somos chamados a um despertamento para que a nossa vida, o nosso viver humano, nosso viver em família, nosso viver social e, sobretudo, nosso viver de corpo, de igreja, esse viver esteja de acordo, esteja em harmonia com a verdade anunciada. Dizia aqui na quarta-feira passada que eu tenho observado e pensado muito acerca de algo que tem incomodado muito o meu coração, desde quando o Senhor nos levou a começar a fazer uma leitura da Escritura numa perspectiva orgânica da verdade, como quem procura encontrar cada uma das verdades bíblicas dentro da experiência humana. Com respeito a encontrar e tocar as experiências negativas, porque a Bíblia ensina-nos sobre o pecado, sobre as trevas, não é? Sobre o problema do velho homem. Isso é fácil de identificar na nossa vida essas coisas. Mas a Escritura nos apresenta coisas positivas, nos mostrando que nós fomos comprados por um alto preço, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que o Senhor nos resgatou mediante a sua obra de redenção na cruz do Calvário para pertencermos a Ele. Fomos comprados, como diz Pedro na sua epístola, para sermos um povo de propriedade exclusiva, um povo santo, um reino de sacerdotes, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E pensando então nessa experiência dessas verdades positivas, buscando inclusive essas experiências, eu percebi que existe um hiato, existe uma distância, às vezes muito grande, entre aquilo que se proclama como verdade e aquilo que se pratica no viver diário. Em outras palavras, o mundo cristão tem uma certa proclamação daquilo que Deus quer, mas na hora de viver o espírito do Evangelho, nós sentimos profunda dificuldade e não raras vezes nós vivemos muito mais em uma manifestação da velha natureza do que numa manifestação da nova natureza. Por isso, quando o Senhor nos chamou para pensarmos acerca da verdade orgânica do Evangelho, é tentar compreender as Escrituras dentro da nossa experiência prática de vida. É buscar uma experiência de novo nascimento, uma experiência de salvação, uma experiência de reino de Deus. E essa porção, essa segunda parte de Efésios, ela reflete exatamente sobre essas questões. Antes de eu começar a fazer a abordagem rápida aqui desse capítulo 4 do que nós lemos, quero lembrar os irmãos que no capítulo 1 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo faz a grande proclamação acerca das bênçãos espirituais das quais nós somos alvo. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.